Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Boa noite a todos vocês. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a vida de cada um de nós. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo de 1 a 4. Na última vez que eu ministrei, na quarta-feira, a gente conversou especialmente o versículo 1 e 2, né? Sobre a conduta marcada por um amor altruísta. Da equipe missionária do apóstolo Paulo. A gente conversou ali mais no livro de Atos capítulo 16, quando a igreja é instalada lá em Filipos, debaixo de muita perseguição e luta. Mesmo assim, pessoas são transformadas pelo poder do Evangelho. A gente viu ali Lídia, né, aquela empresária na cidade de Filipe. Vimos também aquela jovem possessa por espíritos malignos, e também aquele carcereiro que experimentou do amor de Cristo Jesus. Nós vimos ali 3 vidas tocadas pelo Evangelho, através da conduta marcada por um amor altruísta, tanto do apóstolo Paulo, como também de Silas e demais membros da equipe missionária. Hoje nós vamos conversar sobre verdade, em contraste com pluralidade religiosa na época do Novo Testamento. Havia outras pluralidades teológicas acontecendo ali no Novo Testamento. Entretanto, a verdade do Evangelho chega e faz diferença e reclama para si a autenticidade vinda do Senhor como uma mensagem aprovada por Ele. Amém? Então nós vamos ler ali 1 Tessalonicenses capítulo 2, de 1 a 4. A importância, né, da gente perceber e valorizar aquilo que Deus nos deixou, que é a sua palavra. A tal ponto, irmãos, quando eu estava preparando aqui o estudo bíblico, o estudo dessa noite, eu lembro que no finalzinho da minha adolescência, na minha igreja na cidade de São Paulo, nós recebemos um conferencista muito conhecido, e o tema da conferência dele era uma vida abundante, como viver uma vida abundante. Era uma pessoa que já tinha escrito alguns livros. Ele transitava aqui no Brasil e era um pouco bíblico teológico, acho que tinha por volta de 16 anos de idade. E esse homem disse o seguinte, né, expondo no livro de Jó: por que Jó passou pelo que passou? Foi a pergunta que ele lançou. E ele, no seu comentário, na sua divagação expositiva do livro, ele falou que aquilo deixou muitos anos ele assim, indagando a Deus: Deus, por que o Senhor permitiu que Jó passasse por isso? Por que o Senhor permitiu? E ele, né, disse que Deus deu uma resposta a ele numa madrugada, quando ele estava orando. E a pérola que ele soltou para todos nós lá naquela época foi que Deus permitiu que Jó passasse por toda aquela situação de perder os filhos, os bens, a saúde, quase a esposa. Deus permitiu que isso acontecesse, por quê? Porque Jó não era dizimista. Eita, eita, pastor. E eu sei que na igreja assim, muitos concordaram com a fala dele. Eu diria que a maioria, 80%. Já que era um conferencista muito conhecido. E eu naquele período, daquela minha idade, eu fiquei meio confuso. Falei, puxa vida, eu já tinha lido o livro de Jó, né? Como eu não percebi algo assim, né? A tal ponto que lá em Jó capítulo 1, verso 8, o Senhor fala sobre Jó. O que Deus vai falar sobre Jó? Observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que desvia do mal. Você quer um elogio tão sublime da parte de Deus para a vida de Jó? E eu saí de lá ali com o coração assim, com a mente confusa e com o coração pesado. E claro, nos próximos anos que seguiram, eu aprendi que a necessidade da gente estar comparando a palavra de Deus com aquilo que é falado. A veracidade, a autenticidade de tudo que nós ouvimos, ela deve ser colocada dentro das Escrituras, ser comparada com a palavra do Senhor que nós temos em nossa frente
né, que Deus nos deixou o Antigo e o Novo Testamento. Então, quando o apóstolo Paulo chega aqui para falar um pouquinho do seu ministério, quando ele está escrevendo para a igreja de Tessalônica, ele quer lembrar os irmãos que ele destoava daquelas pessoas que fraudavam a mensagem, daqueles que abraçaram um erro teológico, que ele assim se distanciou dessas pessoas, porque ele recebeu o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus e repassou para aquela comunidade em Tessalônica. Então vamos ler, meus irmãos, 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 2, 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 1 a 4, diz assim: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o evangelho de Deus, em meio a muita luta. Verso 3, pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo, pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho. Assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. Olha que mensagem dele para aquela igreja de Tessalônica. Esses versículos ilustram bem o caráter da pregação do apóstolo Paulo, quando ele esteve na cidade de Tessalônica. Pois a nossa exortação não procede de engano, ou seja, a nossa mensagem não foi uma fraude, não foi embalada com erro, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Paulo aqui chama a responsabilidade e lembra aquela igreja desse compromisso que ele tinha com a palavra do Senhor Jesus. E uma das tragédias dos nossos dias é que a pregação de algumas igrejas não é de acordo com a palavra de Deus. Os atuais cristãos precisam agir como os antigos bereanos. Lembra? Quando Paulo ele sai de Tessalônica, né, irmãos? Ele vai para onde? Ele vai lá para Bereia, e na Bereia ele prega o evangelho de Jesus Cristo. E aqueles irmãos de Bereia são elogiados. E quando nós olhamos para aquela igreja de Bereia, nós precisamos entender que nós precisamos agir como eles, a tal ponto que Paulo fala ali em Atos 17, o texto de Atos 17, 10, 11 é o seguinte, né? Que os irmãos de Bereia receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras para ver se tudo era assim mesmo, né? Paulo sai correndo de Tessalônica, é perseguido, vai para Bereia, prega o evangelho de Jesus Cristo, mas aqueles irmãos de Bereia, eles recebem um elogio, e é um elogio que bem vocês conhecem ali do texto de Atos 17, por quê? Porque eles receberam a palavra do Senhor com muito interesse, examinando todos os dias as escrituras, mesmo sendo o apóstolo Paulo, um grande vulto, o apóstolo dos gentios, o maior plantador de igreja de todos os tempos, mesmo ouvindo esse grande evangelista, aqueles irmãos conferiam, peraí Paulo, só um pouquinho, deixa eu comparar aqui, se aquilo que você está falando procede das escrituras. E por eles agirem dessa forma, o Espírito Santo, né, conduzindo Lucas a escrever o livro de Atos, acaba elogiando esses preciosos irmãos. Os cristãos precisam examinar as escrituras, confirmando um texto bíblico as mensagens que ouvem. Nos versículos 3 que nós lemos, 4, inclusive 5 e 6 que a gente acabou não lendo, o apóstolo Paulo citou a pureza de sua mensagem e seu conteúdo e sua intenção. Era pura no sentido de não haver qualquer engano ou literalmente nenhum erro. Também não havia motivos obscuros e impuros na sua mensagem. Paulo não pregava o evangelho em busca de popularidade. Ele não pregava o evangelho em busca de mais likes nas redes sociais da sua época, né? Ou para enriquecimento próprio. Não. O seu compromisso era com quem?
com o Evangelho, com a pessoa maravilhosa do Senhor Jesus. De fato, o tipo de pregação mais perigosa é aquele que é parcialmente verdadeira, a verdade mesclada com o erro. Contudo, Paulo afirmou: a minha mensagem não é parcialmente verdadeira, ela não contém erro, não há engano nela, é a verdade pura, não foi adulterada pela filosofia ou especulação humana. Paulo proclamava a pura mensagem de Deus com respeito a Cristo, pois a sua mensagem era desprovida de fraude ou engano, isto é, ele não tinha vindo para lubridiá-los, nem para usar métodos questionáveis. O apóstolo não tentava forçar decisões superficiais, ao lado de Cristo, mas apresentou claramente diante deles a verdade do Evangelho e as questões sobre céu e inferno. Assim, meus irmãos, a decisão dos tessalonicenses de confiar em Cristo foi bem analisada e pensada, resultando em um forte testemunho que resistiu às provações nos dias que se seguiram. Lembra, eles entenderam a mensagem, a tão boas novas do Evangelho de Jesus Cristo, e eles acolheram aquela verdade como sendo algo vinda de Deus para a vida deles. E mesmo depois daquilo, onde houve tanta perseguição, tanta luta, eles permaneceram firmes na fé recebida naquela época, tão recentemente recebida naquela época. Esse resultado foi consequência da pureza da mensagem em seu conteúdo e em sua intenção. Paulo era mesmo fiel servo de Deus, conforme pregava. Ele deixou claro que sua motivação ao pregar não era para agradar a homens, e sim a Deus que prova o coração. Ele vai dizer isso no verso 4. Eu não estou aqui para aprovação de homens, eu não estou aqui para justamente as pessoas olharem e perceber o quão belo eu sou, que ótima oratória eu tenho. Não, o seu compromisso era ser aprovado pelo Senhor, e ele vivia para que isso acontecesse. Ele proclamava o Evangelho dentro das verdades expostas conforme ele recebeu em sua época. Aliás, boa parte do Novo Testamento foi composto em reação a falsos ensinamentos nas primeiras comunidades cristãs. Em resposta à proliferação de tantos erros, os apóstolos produziram cartas que se destinavam a expor e refutar o quê? A pluralidades teológicas que já estavam sendo inseridas naquela época. Eles reagiram para que as pessoas conhecessem e recebessem a verdadeira mensagem do Salvador. O objetivo deles era instruir e fortalecer os crentes na verdade do Evangelho. Mesmo o Evangelho de João, por exemplo, cujo propósito declarado é o de confirmar os leitores na fé em Jesus Cristo. Lá em João capítulo 20, versículo 30 a 31. Se você quiser abrir a sua Bíblia, lá em João 20, versículo 30. Aqui o evangelista, tomado pelo Espírito Santo, ele registra sem erro a vida de Jesus Cristo, ok? E ele vai dizer qual é o motivo. Porque veja, possivelmente o Evangelho de João foi um dos últimos documentos a serem escritos no Novo Testamento. Só perde para o Apocalipse, quando o apóstolo João escreve o seu Evangelho, por volta do ano 80, 90 da nossa era. Já havia pseudo-evangelhos, sendo compostos na época ali que é escrito o Evangelho de João. E ali nós vamos ver no versículo 30 do capítulo 20 do Evangelho de João, Olha só o que ele vai dizer. Na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Ou seja, eles organizaram bem o arranjo literário para que a verdade da vida de Jesus, seu ministério, seus milagres pudessem estar ali e gerar em nós, a admiração, e gerar em nós a transformação que Jesus fez na sua época e continua fazendo em nossa época também. Então veja, essa confirmação é bem claro ali
no Evangelho de João. Várias cartas de Paulo também foram escritas em resposta ao desenvolvimento do erro doutrinário em igrejas por ele fundadas. Quando ele escreve a sua carta aos Gálatas, né? Olha só a sua carta aos Gálatas. Paulo não considerava os ensinos dos judaizantes da galáxia, né? Naquela região onde se encontrava aquela igreja. Por quê? Porque os judaizantes, quanto à salvação pelas obras da lei, eles defendiam o quê? Uma interpretação alternativa, uma outra vertente, uma outra pluralidade teológica para defender um ensino totalmente equivocado e fugir da pureza doutrinária do Evangelho. Quando Paulo escreve em Gálatas capítulo 1, de 6 a 7, ele vai dizer o seguinte, olha só o que ele fala, Gálatas capítulo 1, versos 6 a 7. Ele diz o seguinte: admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Veja, aquela igreja, né, que tinha alguns anos de vida. Paulo está dizendo assim: eu estou admirado que vocês estão trocando o verdadeiro evangelho por uma outra mensagem, por uma outra boas novas, que não tem nada a ver com a verdadeira mensagem dada aos apóstolos. Aí ele continua no verso 7, Gálatas 1, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Paulo aqui está reconhecendo que no meio, né, do trigo vai ser semeado joio, vai ser semeado mentiras, e o cuidado que os cristãos devem ter de perceber essas mentiras sendo destiladas no meio da verdade. E aí Paulo, ele entra firme para condenar justamente aquela igreja, e dizer assim: irmãos, fiquem alerta, porque vão acrescentar algo a mais daquilo que Jesus já fez em nosso favor. A carta do apóstolo Paulo aos Colossenses também vai nessa mesma direção. A carta combate o sincretismo religioso. Exemplo, ele vai citar ali o culto aos anjos, né? Desde aquela época havia uma fascinação a anjos. Imagina, seres, né, espirituais, talvez gloriosos. Algumas pessoas ficavam fascinados. E o apóstolo Paulo, ele combate, imagina, são seres criados. Não devemos jamais buscar orientação com anjos, ou muito menos adorá-los. Ele vai combater também na sua carta aos Colossenses o legalismo judeu, né? A guarda do sábado, a dieta alimentar e tantas outras coisas estavam sendo acrescentadas à verdadeira mensagem do Evangelho. Ele vai combater também a especulação filosófica, o ascetismo religioso na época ali em Colossos, que era a tentativa de alcançar graus mais elevados de santidade por meio da privação de alimentos e de contatos com pessoas. Ou seja, naquela época, o ascetismo religioso via o corpo como sendo mal e exigia a repressão dos seus sentimentos e impulsos. Isso estava penetrando na igreja, e era necessário que o Espírito Santo usar o apóstolo Paulo para que acontecesse uma correção, né? Porque a tendência do ser humano é justamente tentar acrescentar mais e mais algo pela qual o Senhor condena na sua palavra. Então a gente vê isso acontecendo em vários momentos, como a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Se você ler o capítulo 1, a primeira e a segunda carta, você vai ver que, entre outras coisas, né, Paulo escreveu para corrigir um falso conceito escatológico relacionado à parousia, ou seja, a volta de Jesus Cristo. Olha só em 1 e 2 Tessalonicenses, você está lá em 1 Tessalonicenses, vai lá para 2 Tessalonicenses, capítulo 2, de 1 a 2. Olha essa questão de pluralidade religiosa, novas opções no kit religioso, já acontecendo no Novo Testamento, novas vertentes teológicas, propondo alternativas para aqueles cristãos na época do Novo Testamento. E o Senhor Deus vai usando os apóstolos para corrigir, para dizer assim: cuidado, a verdade ela não anda de braços dados com a mentira, com aquilo que é adulterado. Paulo, escrevendo ali em 2 Tessalonicenses capítulo 2, de 1 a 2, diz o seguinte: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais, ou seja, não se deixem abalar. Aí ele continua: na vossa mente, com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito,
quer por palavra, quer por epístola. Ou seja, a igreja de Tessalônica, recém-formada, já estava recebendo cartas, pseudo-epístola, dizendo que o dia do Senhor chegou. E Paulo fala assim: olha, não fiquem vocês perturbados, não se deixe abalar, achando que isso é uma verdade, porque não é. É a forma do inimigo penetrar usando falsos pastores, falsos mestres. Vocês fiquem atentos a isso, porque não procede de nós, não procede do verdadeiro evangelho. Olha só, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Aí o apóstolo Paulo vai continuar dizendo assim: olha, como é que eu posso perceber que o dia do Senhor chegou, esse dia escatológico do Senhor chegou, nos versículos posteriores. Depois você lê com mais calma. Percebe aqui, irmãos, a necessidade da verdade ser abraçada e conhecida, ser compreendida por nós. Por isso que ele vai falar no verso 3, que a gente leu de 1 Tessalonicenses capítulo 2, pois a nossa exortação, a nossa mensagem não procede de engano, de erro, de fraude, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, porque nós divulgamos, proclamamos aquilo que nós recebemos da parte do Senhor. Não acrescentemos nada, não adulteramos absolutamente nada da palavra recebida e passamos isso para vocês, né? Visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho. Assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. Então, meus irmãos, quando nós olhamos o Novo Testamento, né, e vem a pergunta: é o Novo Testamento totalmente... É um Novo Testamento tolerante para com a pluralidade teológica? Será que o Novo Testamento era tolerante com relação a outras religiões, né? A outras posições doutrinárias? Quando nós olhamos a vida desses homens de Deus, nós vamos ver, não, ela não combinava. A estandarte da verdade era erguida, e as pessoas compreendiam, liam, viviam aquilo. Os cristãos genuínos da época do Novo Testamento e os apóstolos tinham esse compromisso com a verdade. Os escritores do Novo Testamento demonstravam uma profunda resistência ao erro teológico divulgado por mestres. Não podiam ficar silenciosos diante do crescimento do falso evangelho nas comunidades cristãs, porque estava começando, a ter outros erros teológicos, falso evangelho aparecendo. E o tom dos autores bíblicos, quando trata de desvios doutrinários, é de urgência. O tom é de preocupação e de alerta. Para eles não há concessão, tolerância ou complacência. Quando se trata de erros práticos cometidos por crentes, os escritores do Novo Testamento adotavam uma abordagem mais pastoral. Você vai ver na cidade de Corinto, na igreja lá dos irmãos, Paulo chama inclusive de irmãos, porque havia erros na área de comportamento. Com isso eles eram mais pastorais. Mas quando havia erros teológicos, quando a verdade estava sendo tentada a ser adulterada, eles eram implacáveis, né? Quando se tratava de ensinamentos de mestres que se afastavam do padrão doutrinário recebido, a atitude dos apóstolos passava a ser de inflexibilidade. Ou seja, os apóstolos tratavam com paciência desvios práticos no culto e mau uso dos dons espirituais, como na igreja de Corinto, mas rejeitavam veementemente o que determinados mestres ensinavam, como a salvação pelas obras da lei em Gálatas, né? Eles eram duros. Negação da ressurreição dos mortos, eles são bem duros, né? Ensinamento estranho sobre a pessoa de Cristo, lá na igreja de Colosso, e na própria carta do apóstolo João, na sua primeira epístola ali, eles são bem duros, bem firmes. Por quê? Porque eles sabem que o desvio, né? Comportamento você tem que ir tratando com amor, mas com firmeza. Mas crença diferente daquilo que é recebido do Evangelho, não tem como negociar. Tem que ser firme, tem que ser direto e tem que mostrar a verdade da palavra do Senhor.
E naquela época já havia várias religiões acontecendo, seitas, né? Se difundindo, e não é diferente dos dias de hoje. Não é diferente dos dias de hoje. Existem milhares de religiões nesse mundo, e obviamente nem todas são certas. O próprio Jesus advertiu seus discípulos de que viriam falsos mestres dando seu nome, ensinando mentiras para desviar as pessoas da verdade. Não é isso que ele vai dizer em Mateus 24:24? Olha o que ele diz: porque seguirão, olha só, então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Jesus vai citar isso em Mateus 24:24. Ou seja, ele sabe que nesse mundo nós vivemos situações turbulentas, que a gente precisa abraçar as verdades do Evangelho. O apóstolo Paulo também falou que existem pessoas de consciência cauterizada, que falam mentiras e que são inspiradas por espíritos enganadores. Não é isso que ele vai dizer em 1 Timóteo? Abra lá em 1 Timóteo capítulo 4, de 1 a 2. Por isso que ele reforça isso para os irmãos. Irmãos que vocês receberam aí, pode comparar, irmãos de Tessalônica, né? Nós somos aprovados por Deus porque a nossa motivação, o nosso método, o nosso conteúdo não foi fraudado, não foi a base de tolice, né? Pelo contrário, nós proclamamos essa verdade conforme vocês receberam, vindo da parte de Deus. Lá em 1 Timóteo capítulo 4, de 1 a 2, Paulo diz o seguinte: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Isso aqui é a palavra do apóstolo Paulo. Nos últimos tempos, né, aconteceria isso. Ou seja, uma floração de mentiras, de falsas doutrinas, de falsos mestres, né? Então, irmãos, nós chamamos isso de falsa religião, né? De seitas, essas religiões. Não estamos dizendo que todos que pertencem a uma seita são desonestos ou mal intencionados. Existem muitas pessoas sinceras que caíram vítimas de falsos profetas. Para evitar que isso ocorra conosco, devemos ser capazes de distinguir os sinais característicos das falsas religiões e seitas. Embora elas sejam muitas, possuem pelo menos algumas marcas que a gente consegue identificar. Você conseguiria identificar uma seita? Eu lembro quando eu era, né, criança, adolescente, junior, que a minha mãe recebia na nossa casa pessoas batendo ali, né, na porta, ou batendo ali no portão, querendo ensinar a Bíblia. Eu lembro de uma determinada seita que a gente começou a fazer estudo, e de repente a pessoa de Jesus, ela não conciliava com o Jesus das Escrituras. E a gente perguntou, mas de qual Jesus vocês estão falando? De quem trata, afinal de contas, esse Jesus que ele não se alinha com o Jesus dos Evangelhos? Então veja, irmãos, as seitas estão aí, fazendo pela mentira o que nós não estamos fazendo pela verdade. Por isso que existe uma série de alertas bíblicas quanto a falsos ensinos, falsas doutrinas, falsos mestres e falsos pastores. E nós, como cristãos bereanos, devemos o quê? Conhecer bem a palavra do Senhor, para que a gente possa anunciar com veracidade toda essa verdade, e assim o Espírito de Deus trabalhar no coração dessas pessoas, para que elas se rendam e ficam maravilhadas e fascinadas diante da beleza da mensagem da cruz, da vida, morte e ressurreição do nosso Salvador. Mas diante de tudo que nós estamos falando, você conseguiria identificar? Deixa eu colocar aqui rapidamente, né? Como você pode identificar uma seita? Tem várias marcas, características, mas tem 5 marcas que distinguem todas elas. A primeira é o seguinte: elas têm outra fonte de autoridade além da Bíblia. Você quer identificar uma falsa religião, uma seita? Todas elas têm outra fonte de autoridade além da Bíblia. Enquanto os cristãos admitem apenas a Bíblia como fonte de conhecimento verdadeiro de Deus, as seitas adotam outras fontes. Algumas forjaram seus próprios livros,
Outras aceitam revelações diretas da parte de Deus. Outras aceitam a palavra de seus líderes como tendo autoridade divina. Outras falam ainda de novas revelações dadas por anjo ou pelo próprio Jesus. E mesmo que ainda citem a Bíblia, elas têm autoridade inferior a essas revelações. Então veja, uma característica da seita é que elas têm uma outra fonte de autoridade além da palavra de Deus. Às vezes elas usam até a Bíblia. Você quer ver o exemplo? Os Mormons. Além da Bíblia, eles têm o livro dos Mormons, doutrinas e convênios, pérola de grande valor, né? Então veja, outra fonte. Porém, para o cristão genuíno, a sua única regra de fé e prática é o quê? A palavra do Senhor. O Islã tem um Alcorão, né? E, enfim, nós podemos falar hoje de muitas outras seitas, religiões que têm uma outra fonte, né? Que eles acreditam, né? Além da Bíblia, evidentemente. Outra característica, eles acabam por diminuir a pessoa de Jesus Cristo. Além de terem uma outra autoridade que leva, além da Bíblia, que leva ao erro, eles acabam por diminuir a pessoa de Jesus Cristo. Embora muitas seitas e religiões falem bem de Jesus Cristo, não o consideram como sendo o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem, nem como sendo o único Salvador da humanidade. Reduzem Jesus a um homem bom, a um homem civilizado, a um espírito aperfeiçoado, através de, às vezes, de muitas encarnações, ou a mais uma manifestação diferente de Deus, igual a outros líderes religiosos como Buda ou Maomé. Frequentemente as seitas colocam outras pessoas no lugar de Jesus, a quem adoram e em quem confiam. Exemplo, o budismo. Quem é Jesus no budismo? O budismo considera Jesus um homem iluminado, que deixou de lado o seu próprio bem-estar para ajudar os outros. Foi um grande mestre, mas Salvador não. Deus autoexistente, né? O Deus Filho, o Deus encarnado, jamais. No hinduísmo, Jesus foi um grande mestre. Sua morte, inclusive, não foi expiatória. No islamismo, considera Jesus um homem santo e um dos 124 mil profetas enviados por Alá, Deus, para orientar o povo. No entanto, eles não acreditam que Jesus seja Deus ou Filho de Deus. Não acreditam nisso, né? Que dizer também dos mormons, que Jesus não é Deus, a sua divindade não é mais única do que toda a humanidade. Jesus, na doutrina da Igreja dos Santos dos últimos dias, é um irmão espiritual de Lúcifer. Quando você começa a estudar a doutrina, você fica chocado. Como assim Jesus? Que Jesus é esse? Que destoa completamente do Antigo e Novo Testamento? Que Jesus é esse? E tantos outros, como o Testemunho de Jeová, que acredita que Jesus foi a primeira criação de Jeová. Jesus é Deus, né? Ele sempre existiu. Jesus não tem começo nem fim, tem. Mas para os Testemunhos de Jeová foi a primeira criação. Ele não é Deus, ele é o arcanjo Miguel. Nasceu da Virgem Maria e morreu em uma estaca, não em uma cruz. Nós podemos falar de tantas outras pessoas, de outras religiões, como o espiritismo do kardecista. Sua humanidade é defendida por Kardec, sua divindade é negada. Eles entendem que Jesus foi o maior espírito de luz que já viveu na terra, mas ele não é Deus. Então veja, percebe? Como as seitas, elas diminuem a pessoa, a obra do nosso Salvador. Nós vamos ver também uma outra característica que distingue, que a gente pode identificar uma seita, é que elas ensinam a salvação pelas obras. É impressionante isso. Essa é uma característica universal de todas as seitas e religiões. Por acreditarem que o homem é intrinsecamente bom, pregam que ele pode acumular méritos e vir a merecer o perdão de Deus, através de suas boas obras praticadas nesse mundo. Embora as seitas sejam muito diferentes de sua aparência externa, são iguais nesse ponto. Algumas falam em fé, mas sempre entendem a fé como sendo um ato humano meritório. E nisso diferem radicalmente do ensino bíblico da salvação pela graça mediante a fé. Podemos enquadrar aqui os mormons, TJs, o espiritismo, inclusive o catolicismo. As seitas, as pseudo-religiões ensinam isso. Você identifica uma falsa religião quando ela promove a salvação por meio das boas obras.
E no Novo Testamento nós vamos ver claramente que jamais estaremos na presença de Deus por méritos próprios, mas sim pelos méritos do nosso Salvador Jesus Cristo. Então veja, essa pluralidade religiosa, ela vem desde que surgiu a humanidade, e ela está aí para tentar enganar os incautos, mas o Evangelho, a palavra de Deus nos deixa claro o que devemos crer e promulgar em nossas vidas. Uma quarta característica das seitas, são 5, elas são exclusivistas quanto à salvação. Pregam que somente os membros do seu grupo religioso poderão se salvar, enquanto os cristãos reconhecem que a salvação é dada a qualquer um que arrependa dos seus pecados e crê em Jesus Cristo como Salvador. Não importa a denominação religiosa. As seitas ensinam que não há salvação fora de sua comunidade, tem que pertencer ao quê? Ao grupo. Essa é uma característica de uma seita. Mas nós vamos ver que na palavra de Deus vai dizer assim: se a pessoa entendeu, experimentou, o verdadeiro arrependimento, reconhecendo Jesus, a sua obra, a sua vida, tudo que Ele fez, essa pessoa realmente ela é salva eternamente. Então isso também difere de muitas e muitas religiões. Uma das religiões mais conhecidas aqui no Brasil, espiritualista, diz assim, que fora da caridade não há salvação. Olha só, fora da caridade, das boas obras não há salvação. Mas quando nós entramos nas escrituras, não, pois pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, não de caridade, não, é um presente do Senhor para o pecador arrependido. E por último, as seitas se considera o grupo fiel dos últimos tempos. Geralmente ela acredita que ela, a cereja do bolo, Elas ensinam que receberam algum tipo de ensino secreto que Deus havia guardado para os seus fiéis perto do fim do tempo. Inclusive, já viu, essa a gente chama de um movimento, controvertido, religioso, que é o nome da igreja, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, até o nome, mas como destoa da palavra de Deus. Meus irmãos, podemos e devemos ajudar as pessoas que caíram vítimas de alguma seita. Na carta de Tiago está escrito que devemos procurar ganhar aqueles que se desviaram da verdade. Lá em Tiago 5, 19 e 20 diz assim: meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converter o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Ou seja, nosso compromisso diante do Senhor de orar por muitas vítimas de ensinos falsos, dessa pluralidade teológica que está entre nós, inclusive do liberalismo teológico, tem varrido muitas igrejas, quer dizer, já varreu praticamente toda a Europa, e está aqui, fazendo vítimas aqui no Brasil, nos Estados Unidos também. Então, irmãos, para não cair em mentiras e ajudar outros, é preciso que nós mesmos conheçamos profundamente nossa Bíblia, bem como as doutrinas centrais do cristianismo. Nós precisamos conhecer, mais que isso, devemos ter uma vida de oração em comunhão com Cristo, para recebermos dele poder, amor e moderação, para proclamarmos o ensino verdadeiro da palavra do Senhor. Quantas pessoas precisam de uma palavra nossa, de uma orientação, de bons conselhos, e nós precisamos então conhecer mais e mais das Escrituras. E eu lembro quando eu ouvi essa fala muitas décadas atrás, pelo menos aí mais de 3 décadas atrás, aquilo mexeu no meu coração. Falei, meu Deus, eu não tenho uma posição, que história é essa? Será que Jó realmente não era dizimista, por isso que o Senhor fez o que fez? Não, ao olharmos para o livro de Jó, não foi bem isso, longe disso, irmãos, longe disso. E ali eu senti a necessidade e o compromisso de ser protagonista e de conhecer mais a palavra, de ter diariamente leitura das Escrituras, de ler o Antigo e o Novo Testamento. Eu lembro que naquela minha idade eu comecei, eu vou ler a Bíblia inteira todo ano, eu vou ler a Bíblia inteira todo ano, eu vou começar a participar da escola bíblica dominical na minha igreja. Por quê? Porque eu não desejo ser um refém de mentiras, cair em tantos laços que muitas vezes são colocadas para que a gente leve grandes rasteiras. Que
que o Senhor nos ajude. E Paulo, quando ele está escrevendo para esses irmãos, ele lembra que ele não se identificava, ele não fazia parte desse grupo de polaridades teológicas, de vertentes esquisitas, de adulterar o verdadeiro evangelho. Por isso que ele fala: pois a nossa exortação não procede de engano. A palavra aqui reforçando, a ideia de engano é erro, fraude, porque muitas pessoas, para se beneficiarem, elas fazem o que? Adulteram, fraudam o verdadeiro evangelho. Ele vai dizer assim: nem de impureza, nem se baseia em dolo, pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, em sim a Deus, que prova o nosso coração. Que palavra linda do apóstolo Paulo para aquela igreja: fomos aprovados por Deus. Que você tenha essa sede e fome de buscar a aprovação do Senhor na mentoria dos seus filhos, nos aconselhamentos que você presta via redes sociais, né? Na forma como você interage através do seu ministério. Que você seja aprovado pelo Senhor. E ser aprovado pelo Senhor é defender a verdade, é levantar a verdade em amor, sim, mas jamais negociar a verdade, para que outras pessoas sejam edificadas através do seu ministério, através da sua vida. Amém? Amém.